Fala, protagonistas, sejam bem-vindos. Aqui é Elton Deretti e estamos começando mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de carreira, negócios e empreendedorismo. Eu tô aqui com meu querido irmão Thiago Savoldi. Como estamos, querido? Estamos bem, o senhor? Começando bem 24? Começando bem 24, bem Ei, 24. Venha 24. Daqui a Maravilhoso. pouquinho tem carnaval. É bem pouquinho, é daqui a bem pouquinho Bem mesmo, pouquinho, né? bem pouquinho. Bem pouquinho. E para comemorar e começar bem, primeiro episódio de 2024, como começaremos? Nós começaremos com uma executiva, intraempreendedora, esposa, mãe, filha e irmã, que é líder de equipes e projetos em diversos fatores, tendo gerenciado desafios internacionais em países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Suíça, Portugal e Reino Unido, e enfrentado cenários complexos como reestruturação de organizações, fusões e aquisições. Ela tem mais de 25 anos de experiência como executiva de gente e cultura, é movida pela paixão de inspirar, conectar e capacitar pessoas e organizações para buscarem seu potencial máximo. Em 2019, abraça desafios em áreas como experiência do cliente, excelência e governança operacional, sempre visando o crescimento sustentável. Além disso tudo, ela é palestrante, mentora, escritora e professora. Super bem-vinda, Bia Nóbrega. Obrigada. Aê, Bia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, uma honra ter você aqui para abrir o nosso ritmo 2024, tá bom? Com tudo. Vamos Com lá. tudo. Aliás, depois de tudo isso aí, dá tempo para dormir? Então as pessoas perguntam isso, eu sou ligada no 220. Que legal. E quanto mais eu faço, mais eu quero fazer. Que gostoso. Quando faz o que a gente ama, a gente se Mas diverte normalmente bastante. é assim, né, Bia? Quando você tem muita coisa para fazer, você é obrigado a encaixar as coisas na agenda. Exato. E aí você tem essa disciplina de estar sempre organizado, e aí sempre cabe uma coisinha a mais, né? Exato. E quanto mais se faz, mais se tem energia. Quanto mais se está em movimento, mais movimento atrai, né? Muito E verdade. e você é da turma do super cedo, assim? Não super cedo não, 5h30, 6. É. Não sou da turma das 5, Peraí, não. se super cedo não é 5h30, o que é super cedo? Tipo, Não, mas 2 é que- da manhã? 4h30, já- 5. Não, Boa, boa. mas que eu já entendi que tem duas turmas das 5, 5h30. Ah. Tem a turma das 5 que acha que é só acordar às 5, você não precisa fazer nada. Você acorda às 5, toma um banho abre o olho. gelado, Abre o olho. grita no banho e aí, de repente, o mundo se abre. E tem a turma das 5, 5h30, que é o seguinte, ou tu acorda esse horário, ou não cabe tudo na agenda. Que às Justo. 5h30 você começa a fazer suas atividades, não vai estudar, vai ler, vai cuidar dos filhos para depois ir pro trabalho. Assim, eu tô nessa segunda opção B. galera, entendeu? A galera que encaixou algumas atividades de manhã para garantir que elas ocorram. Justo. No meu caso é malhar. Somos dois. Agora, somos todos. banho gelado, Já depende. desisti de banho. Desisti de banho, não. Desistir do banho, pessoal, vai Opa! encaixar na minha Meta de 24 é não tomar banho. Olha, apesar que meu marido queria me levar para uma viagem super alternativa, que tem 2 banhos na semana. Eu falei, o quê? Opa! Nunca. Ai, mas é um lugar paradisíaco. Eu falei, muito obrigada. Nada, Tô chuveirinho fora. garantido. Não. O banho. Mas eu sou da turma que não faço mais malhação à noite. É de manhã para garantir o dia em alta astral. Tô nessa. menos difícil dar desculpa, né? Com certeza. Não, e eu falo muito, eu odeio acordar cedo, mas odeio de paixão, assim. Mas hoje eu treino sempre das 6 às 7 e alguns dias das 5 às 6. Então, ou eu acordo 4h30, eu acordo 5h30, 4h15, 5h15. E tem dias quando, sei lá, tem um dia na semana que eu não treino. Aí, às vezes, eu vou lá e faço uma corridinha. Quando eu não vou, eu vou com mau humor pro trabalho. Mas não de mau humor de descontar nos outros, mau humor com você mesmo. Assim, Sim. de você de É cara, um desconforto, não, né? não comecei bem, não comecei gostoso, entendeu? É verdade. E a gente brinca muito com essa hora de acordar e tomar banho gelado. E gritar, tem que e gritar. Eu não falei em 23, mas eu vou falar. Se dependesse de banho gelado pra ter sucesso, eu ia ser vendedor de nada, velho. Eu ia ser um fracasso na vida. Não tô em banho gelado nem em Manaus em 40 graus. Quem dera todo dia de Pra manhã. acordar. Não Nem sou a dessa também, não. Ô, Bia, conta um pouquinho. A gente fez um resuminho aqui. Conta um pouquinho mais ampla a tua história pra gente começar a aquecer os tambores de 24 aqui. Bem, comecei, queria recursos humanos, comecei a fazer o curso de psicologia, mas já sabendo que eu queria trabalhar em empresas. E segui uma carreira que, de alguma forma, eu visualizei. Legal. Então, Que legal. na última disciplina justamente, bem, como eu fiz psicologia na USP, uma das disciplinas é orientação vocacional. E nós passamos por um processo de orientação vocacional, cujo exercício, um dos exercícios, era você fazer os cartões de visita da sua vida profissional.
E eu fiz exatamente. Eu fui a única que fiz o exercício inteiro, tá? Os psicólogos fugiram Só do pra lembrar. exercício. Os psicólogos fugiram do exercício, mas eu, que queria muito o mundo corporativo, coloquei lá: júnior, pleno, sênior, coordenadora, gerente, superintendente. De onde Olha eu tirei só. esses cargos, na época, eu nem sinceramente lembro. E aí, no dia de apresentar, eu falei: olha, então eu vou ficar. Não falei quanto tempo eu ficaria como júnior, depois de daí falei pleno, 2 anos sênior. Eu falei 2 anos coordenadora, 2 anos gerente, 4 anos superintendente. E foi exatamente o que aconteceu. Caramba, que Exatamente legal. assim. E assim, mas do júnior para o pleno, na verdade eu pulei de empresa, que esse é um movimento que às vezes a gente faz para acelerar o processo. Então eu fiquei 7 meses numa empresa como júnior, fui para uma empresa como pleno e aí segui essa mesma trajetória. empresa. Segui essa Legal. trajetória. Que legal. E de fato, assim, construí uma carreira em recursos humanos, né, majoritariamente generalista e não especialista. Isso é uma coisa que eu não recomendo para ninguém. Né? Acho que vale sim você ter alguma especialidade antes de você ser generalista. Justo. Acho que ser generalista sem saber nada, você fica com uma base que você tem que buscar muito fora depois. Fica muito raso, né? Fica muito Acaba ficando raso. raso, de certa forma. Exatamente. Então, isso eu não recomendo para ninguém. Mas é o que eu fiz. Fui generalista desde pleno. E assim, construí minha carreira em recursos humanos. Movimentei dentro da mesma holding, movimentei entre empresas. Acho que se você está numa empresa, né? Porque hoje as pessoas falam, poxa, mas você ficou 15 anos no primeiro grupo econômico. Fiquei 15 anos, mas cada ano era um ano muito distinto do outro. Sim. Tá? Então, não existe essa questão Se você do está em tempo. movimento, você não necessariamente precisa se movimentar. Né? Você está em movimento de cliente, está em movimento de negócio, está em movimento dentro da própria organização. Não, e não necessariamente você está na zona de conforto, né? A gente Exato. teve um case super legal que a gente trouxe ano passado aqui, que é do Mauro do Vale, que ele ficou 45 anos na mesma empresa. Ele entrou trainee e saiu presidente. Então, não é que ficou 45 anos fazendo a mesma coisa encostado. Ele foi performando e teve zonas de conforto, momentos de alto e baixo, mas foi performando e se reinventando para chegar onde chegou, né? Até porque eu digo que cada ano é um ano. Não, totalmente. Né? Então, E estamos Deus queira começando que 24. esse comércio seja bem melhor que 23, Com né? certeza. Pelo Todos amor de esperamos. Deus. E estamos fazendo por isso. Vamos fazer. Protagonismo. Boa, boa. Mas a questão é assim, de fato, todo ano se zera. Né? Eu, como recursos humanos, né? Considerando o ciclo de avaliação, todo ano, uma vez que você... E você tem anos bons e anos ruins, todos, né? Não existe só a alta performance constante e... As pessoas têm altos e baixos, todos nós, e mais do que nunca a pandemia nos lembrou disso, somos humanos. Total. E isso que nos diferencia da inteligência artificial, né? Agora, a inteligência artificial vai ficar com o que é repetitivo, operacional, vai nos livrar de muita coisa e a gente vai poder fazer o trabalho mais nobre. Mas o fato é, cada ano é um ano. Passou o ano, zerou, começa um novo. Né? E acho que hoje, esse ano a gente pode fazer o melhor ano da nossa vida. Perfeito. Se a gente, de fato, entender que o que eu vou fazer agora, melhor do que eu fiz no ano anterior. Né? O que eu posso fazer de diferente? E acho que é isso que me move. Né? Mas acho que você trouxe um ponto ali que eu... Quando você fez esse teste vocacional, você tinha mais ou menos quantos anos? Deve ser 20. 20. Nossa, 20 genial. e pouco. Genial. Parabéns pela... Porque, na verdade, era dentro da faculdade de psicologia, né? Mas pela clareza, porque quando você falou, né? Você descreveu os cargos e da os onde tempos. saíram e tal, e os tempos. É E nem sei de genial. onde eu tirei, né? Mas... Não, mas é genial isso, né? Porque eu vejo muita gente no mundo corporativo, primeiro, não sabendo onde quer chegar, né? Ou não sabendo qual é a sua ambição em 2 ou 3 anos. E mesmo os que sabem, o que mais me assusta até, mesmo quando sabe, você pergunta, que você quer estar, onde você quer estar daqui a 2 anos? A pessoa não fala, ela não tem coragem de dizer assim, eu quero ser superintendente, eu quero ser um diretor, eu quero ser um gerente de X. Ela fala, não, vou me desenvolver, vou estudar. Não, onde é que você quer estar? Porque você precisa, cara, fala pra você mesmo, olha no espelho e diz, daqui 2 anos eu quero estar lá. E aí vem o desafio de você se comportar para tal. Sim. Que é igual que a gente fala, esse ano, vamos ser mais felizes? Vamos, desde que a gente se comporte para tal. Claro. E desde que a gente saiba o que é ser mais feliz também, o né? que eu vou fazer de diferente Exato. para que eu alcance resultado diferente? Não dá para fazer a mesma coisa e alcançar um resultado diferente. Exatamente. Eu sempre brinco que eu sei o que eu quero fazer com 55 anos. O plano tá ali.
eu tenho Agora, meta se pra vai ser o mesmo plano daqui, eu tô com 40, tem mais 15. Se vai ser o mesmo plano, se ele troca daqui a 5 anos, eu não sei. A ideia é que se trocar é porque trocou para algo melhor, né? Porque você vai avançando algumas casinhas. Vai melhorar. Mas Você você vai tem que saber para corrigindo a começar a rota, né? estudar agora, se preparar agora para chegar lá. As Exato. pessoas querem primeiro chegar para depois estudar. E essa conta não fecha, né? Não. Mas uma coisa interessante, né? Lembra que eu falei para vocês que eu não sabia de onde eu tirei aqueles cargos. E o superintendente é muito comum em banco. E eu fiz essa jornada em um banco. Uhum. E o interessante foi que eu saí desse banco depois de 15 anos, não cheguei à diretoria estatutária. E, de fato, naquele meu exercício, eu não fui até a diretoria. Não estava no... Não estava naquele Que plano. legal. E o que aconteceu? De fato, eu aprendi também que cargo é muito menos importante do que o escopo. Né? Uhum. Então, depois desta jornada até superintendente, eu voltei para gerente executiva como cargo, depois fui para diretora, depois voltei para superintendente executiva novamente. Legal. Hoje sou CHRO as a Service, né? Então, depois que eu saí da última empresa, eu falei, não quero trabalhar para uma única empresa. Explica para quem está nos ouvindo o que é uma CIO as a Service. O que é um executivo as a Service? Isso, executivo as a Service. Conta pra gente que é muito legal isso. É muito legal. O futuro do trabalho realmente... Os jovens nos ensinaram isso. Eu não sou tão jovem quanto você, sou um pouquinho mais velha, embora não aparente. Nada. A nossa malhação ajuda, né? Opa. Aliás, você aparenta mais. Mentira. A falta de cabelo é uma desgraça, irmão. Ainda bem que o pessoal ouve no Spotify e imagina que eu sou bem jovenzinho. Tá tudo certo. Certeza. Mas vocês são. Obrigado. Mas vamos lá. O que acontece? O futuro do trabalho... Os jovens nos ensinaram, vocês jovens nos ensinam, que assim, cara... Por que eu tô aqui? Por que eu só vou ficar nessa empresa? Eu quero fazer mais coisa, eu quero um vínculo maior com o meu propósito de vida, quero experimentar coisas novas, né? E o multitrabalho veio para ficar. Então, só que para ser imagine você ser executiva de uma empresa, com governança, com todos os comitês, com todas as responsabilidades, né? É muito difícil você ter a carreira em paralelo. Embora desde 2014 eu segui a minha carreira paralela. Como professora, como escritora, como coach, à noite, final de semana. Uhum. Quem não gostava muito, às vezes, era meu marido. Então, eu tinha que limitar muito o meu atendimento a um atendimento no sábado, um atendimento durante a semana, uma aula. Eu tinha que dizer muitos nãos. Sim, né? Sim. Como executivo as a service, o que é o executivo as a service? É um executivo que vai estar part-time numa empresa. Ele tem a responsabilidade de dirigir aquela cadeira, tem ou não time dentro da organização, mas a senioridade que ele aporta, né? Então, a senioridade que eu aporto faz muita diferença em pouquíssimas horas. Eu não preciso trabalhar 40 horas por semana. Né? Numa das organizações que eu trabalho 8 horas no mês. Uau! Que legal. Só que 8 horas no mês, o valor que eu agreguei no primeiro mês, que foi o mês de novembro de 23, foi absurdo. No primeiro mês a gente reviu valores, no primeiro mês a gente reviu a avaliação de desempenho, no segundo mês a gente colocou a avaliação de desempenho e reviu o programa de sócios. Porque é senioridade, não são horas de trabalho. É cabelo Qualidade, branco escondido na tinta. Boa. Né? Então, o Executive as a Service o Executive as a Service é um modelo que chegou no Brasil há poucos anos. É muito comum no exterior. Eu cheguei a exercê-lo em 2016, por 4 meses, numa empresa que tinha um RH estruturado, sim, mas não tinha condições de pagar full-time uma diretora de RH. Tinha uma diretora de RH que também acumulava, em varejo de moda, posição de operações. Sim. E o que eu fazia? Eu mentorava essa executiva na quarta-feira, era uma vez por semana, quarta-feira. Eu mentorava essa executiva quarta-feira de manhã e o resto do tempo eu ficava com o time. Por quê? Eu fiz o diagnóstico, fiz um plano de ação e ensinei esse time a rodar esse plano de ação e acompanhava esse plano de ação. Legal. Em 4 meses, a empresa mudou completamente só pela experiência, não é por horas. A gente não deveria trabalhar por horas, mas, de fato, por entregas. Fantástico, fantástico. E eu acho que é meio que a gente veio no mercado no Brasil numa vibe muito forte de conselhos, né? Consultivos, aí conselheiro para cá, que eu acho que tem o seu valor, sim. Mas, sinceramente, eu acho que até esse modelo as a service, né, de executivo as a service, ele tende, na minha opinião, até a ser mais amplo e ser mais plural. Assim. Eu acho que ele vai pegar melhor e mais empresas vão se beneficiar. Porque realmente é isso, é a entrega
da senioridade, num X tempo combinado, mas você discute a estratégia, você não fica discutindo se tem que ter mais café aqui, mais café ali, você fica discutindo realmente o que faz valor para a empresa. Então, você tira uma experiência, suga uma informação que é muito rica, né? E acho que a diferença, eu também sou conselheira consultiva de uma HR Tech, né? O que acontece? O conselheiro, a gente brinca que é mãos para fora, nariz para dentro. Uhum. Então, você vai sentir... até bati aqui no microfone. Foi mais que o nariz, foi o queixo para dentro também. Foi o queixo. Mas, assim, o conselheiro consultivo, ele é alguém... O conselheiro de administração, no caso das grandes empresas, capital aberto, mas o conselheiro é alguém que vai sim, deveria, pelo menos, apoiar grandemente na estratégia. Deveria, de alguma forma, acompanhar esse CEO e essa diretoria na execução da estratégia. Mas é mãos para fora. Eu não sou executivo. Então, tem um papel importante do conselheiro, tem um papel importante do conselho se ele for muito bem feito, Sim. de garantir a estratégia. E eu, como cultura, né? Gente e cultura, tenho aqui uma pauta importante para defender, que é a pauta de cultura. O quanto, de fato, aquela frase do Peter Drucker, que a cultura come a estratégia no café da manhã, é super verdade. Muito verdade. E os conselhos não estão olhando para isso. Eles estão definindo estratégia, estão acompanhando o resultado que também, sinceramente, curto prazo, nem deveriam estar acompanhando tanto quanto acompanham. Concordo. Deveriam estar focados no médio e longo prazo. E deveriam estar cuidando dessa questão cultural e cuidando de pessoas, porque é isso que vai levá-los, pessoas, seja colaboradores e clientes, é isso que vai levar a empresa para o futuro, para a perenidade organizacional. Então, o conselho, ele deve zelar pela perenidade organizacional de longuíssimo prazo. O Executive as a Service é mãos para dentro. É nariz, mãos, pé, tudo para dentro, no sentido de fazer essa estratégia ser executada. Muitas vezes, uma empresa não tem condições de ter um executivo tão caro, mas algumas horas você tem condições total. Não tem condição, mas tem necessidade, né? Todos têm necessidade. Então, por isso que esse modelo é muito legal, porque você leva para dentro da sua empresa um RH do tamanho que você precisa, no caso de RH. Você leva um RH, você leva uma executiva de RH que tem muita senioridade, muita experiência para cuidar da necessidade que você tem. Justo. E você não precisa de 40 horas por semana. Você pode precisar de 4 horas, 1 hora na semana. É perfeito. Eu digo que ele vai ser muito mais amplo. Eu acho que ele tem muito mais espaço de abordagem do que especificamente só o conselho, porque ter conselho também tem que ter uma questão de maturidade da empresa. Mas se você precisar de diretores sêniores da sua empresa part-time ou full-time, quase todas elas precisam, na grande maioria. Não passa muito por maturidade. Que vai passar pelo dia a dia, né? Muito, por causa da execução. Especialmente da execução. Vai dirigir esse dia a dia, né? Exato. E esse é o papel, né? É o papel de direção, efetivamente. Que isso. Que eu acho que quando você está lá às 40, 44 horas semanais, você acaba entrando no operacional, no tático, para garantir que isso está bem executado. Eu acho que cria uma maturidade, inclusive, no seu time. Nas pessoas que estão ali dentro, né? De saber qual é o seu papel e que elas vão ter que cumprir o papel estabelecido para elas também. Senão a gente achata essa hierarquia. Hoje eu acho que hierarquia é muito menos, né? Mas a estrutura se achata um pouco das funções. Daqui a pouco, cada um está fazendo um nível abaixo e a galera... A gente vai começar a se bater, né? No dia a dia. Exatamente. E acho que o fato de você não estar ali full time, inclusive... desenvolve demais o time. Sim. Porque quando você não está na organização, o seu time está tocando a pauta do seu tema. Exato. Né? E o time tocando essa pauta e sabendo que, poxa, daqui a pouco ela vai voltar e o que eu vou apresentar? E assim, é muito interessante também. Se a empresa é muito pequena, né? Eu entro também no operacional, óbvio, mesmo como Executive as a Service. E é muito interessante, uma descoberta muito legal, que há muito tempo, eu estava distante de 100% da organização. E voltar a falar com o estagiário, com o aprendiz, voltar a operacionalizar algumas coisas foi muito interessante para justamente descobrir o mundo de HR Tech, que eu já era contratante, mas eu não era executora. Agora, como executora, você fala... Gente, como tem soluções, como a tecnologia avançou. Que assim, eu mesma, que há muitos anos estou longe da execução, né, operacional, tenho total condições de implementar qualquer ferramenta de RH com muita facilidade. Então, eu quanto também esse modelo possibilita você vivenciar coisas
e olhar e fazer melhores escolhas. Sim. Porque você está num outro e você não está no jogo político. Exato. Eu acho que Exato. Que esse é um Você outro não tá ponto. envolvido nessa questão Você que uma outra A vantagem. isenção é muito permeia, maior. né? Exato. Ô, Bia, e nesse sentido também você falou a questão da cultura, eu acho que esse modelo, e que eu acho que tem um caminho para o executivo full Tem, criar várias empresas isso. têm necessidade também, tá? Não, e para esse executivo criar também, mas você falou sobre cultura, eu acho que cria uma cultura de empoderamento, mas especialmente uma cultura de alinhamento, porque você não estar o tempo todo nessa questão operacional, você não vai criar um fluxo de aprovação das coisas. Você precisa estar alinhado com todo mundo. Todo mundo precisa estar alinhado na mesma coisa. Aí você tira essa necessidade de ficar aprovando as coisas. Uma vez que está todo mundo alinhado, ou uma vez que você não pode entrar no dia a dia, não está ali no dia a dia, as pessoas precisam estar alinhadas. Então, é muito menos sobre aprovar isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer, isso aqui dá para escrever, isso aqui não dá para escrever. Não, cara, a gente está alinhado num nível aqui que ninguém precisa mais perguntar Tá se isso alinhado se escreve. com não o fim, né? Com o propósito daquele tá alinhado. negócio, A com o gente já objetivo sabe, maior. todo mundo sabe que não dá para escrever assim, todo mundo sabe que não dá para usar essa cor, todo mundo sabe que não dá para ter esse tom de comunicação interna, todo mundo sabe. É uma cultura bem estabelecida Exato. e bem fortalecida. Realmente é o que você falou. A tomada de decisão, ela é muito simples. Porque os valores dizem o sim ou não. Exato. Os valores da organização, se bem disseminados, além de dizer o sim ou não, dizem até onde cada um vai. Justo. Então, assim, realmente se a cultura for bem trabalhada, se os silos forem combatidos, né, que são as subculturas, de fato a organização trabalha de forma muito mais sustentável. E sustentável no conceito de você vai conseguir olhar para os interesses próprios da organização, você vai conseguir evoluir a organização com melhoria contínua e inovação, e você vai conseguir também fazer o bem comum. Trabalhar todos os stakeholders, né? Então, trabalhar a sociedade, trabalhar os acionistas, trabalhar os colaboradores, os clientes e assim por diante, os fornecedores, toda a cadeia, né? Então, todo mundo, né? Todo mundo nesse jogo. Essa cultura que você trouxe agora dos silos, da departamentalização, você que está aí com tanto tempo de mercado e agora visitando várias empresas, segue sendo uma tônica de mercado fortíssima? Infelizmente, os silos ainda são muito presentes. E eles trazem o que a gente chama de entropia cultural. O que significa isso? Você usa a energia produtiva que todo mundo poderia estar produzindo, gerando resultado, em coisas que não geram resultado. Então, competição, burocracia, preocupação com a imagem, muitas vezes a preocupação exacerbada dentro da organização com a imagem de cada um. Os silos são todos alguns dos traços culturais que trazem entropia. Ou seja, as pessoas poderiam estar gerando resultado e estão gastando tempo se protegendo. Estão gastando tempo defendendo a minha o parte seu... eu fiz. Exatamente. Tanto faz mas se o chegou pior. lá no final. Mas o pior é o e-mail eu mandei. Não, e-mail eu mandei não dá, cara. Não dá. E-mail eu mandei. Então, e acho que Você isso... resolveu o problema? Sim, mandei o e-mail. Não, eu já vi coisa assim, ó. Não, eu mandei o e-mail. Pra quem? Pra pessoa que tá ali. A voz da consciência. Não. Mas, Não cara, é pra- pálida, é 3 Não. passos pra chegar lá, porque As você não pessoas- foi lá falar com ela pra resolver, aí não resolveu. esse é um ponto, eu brigo, o meu time que tá ouvindo aqui, ele sabe, eu brigo com eles o tempo inteiro. Eu falei, gente, eu vou começar a pegar vocês pela mão. Mas tem um ponto pior, as pessoas, elas não mandam e-mail pra uma pessoa, não vai dizer assim, eu não mandei pra Bia, eu mandei pro marketing. Eu falo assim, me apresenta o marketing. Quem é o Isso. marketing? Quem é? Isso. Não, eu mandei pro financeiro. Eu falei, gente, quem é o financeiro? Exato. Que a gente fala- E pra você que tá Quem nos é o ouvindo... responsável, né? Exato. Eu quero eu ia saber, dizer você isso. falou com a Bia, você falou... Não. Mandei pro Não, e acho que a pra gente, quem? RH. e acho que assim, a questão é essa, né? O protagonismo de levantar a bunda da sua cadeira, vai até outra pessoa e conversa. Porque assim, gente, e-mail, e eu fui rainha de e-mails mal escritos e e-mails mal compreendidos. Então, eu sei o quanto o e-mail é... E hoje... Ele gera uma dupla interpretação danada, tem um puta de um risco aí, mas o pior, além disso, o e-mail enviado nem e-mail resolvido. Exato. E nem lido, né? Então... Não é nada. Hoje, exatamente hoje, eu devo estar com 130 e-mails na minha caixa. Amanhã que eu vou matar meus e-mails, porque sexta-feira é dia de matar e-mail. Então, se for um negócio urgente, eu já falo pro meu time, vem falar comigo. Se mandar no e-mail, te mandei e-mail, esquece, ficou lá, e na sexta-feira eu vou ver. Mas, para quem está nos ouvindo, você falou do marketing, né? O e-mail para o marketing.
Se ainda assim você tiver uma preguiça muito extrema de levantar sua bunda da cadeira e ir até na mesa do coleguinha, ao menos se dê o trabalho de mandar um e-mail para a área inteira dizendo: Tiago, faça isso, preciso disso. Quando vem pessoal, o pessoal não responde. O marketing não responde. Ninguém responde, fica um jogando pro outro. Mas lógico. Aí eu vou ter que confessar um negócio. Preguiça eu tenho de escrever o e-mail, cara. Não, eu acho mais fácil você é ir protagonista. atravessar ali e resolver. Não, é preguiça Mas mesmo. você tá nesse Porque eu tenho podcast que pensar, por quê, meu jovem? Não, mas Por veja isso. bem o e-mail que trabalhoso que é. Eu tenho que pensar no que escrever. Aí eu Não. tenho que ficar digitando. Cara, eu nem ando mais com computador, eu ando com o celular e eu escrevo tudo assim. O corretor já começa a puxar as palavras sozinho, entendeu? O que eu tô com preguiça de receber, eu peço pro chat GPT escrever pra mim. Aí eu tenho que escrever um e-mail? Não, eu vou lá falar com a Bia, eu já resolvo. E aí, de novo, se a cultura que você tá, isso é suficiente, em muitas culturas existe a formalização necessária depois. Você né? formalizou? Não, eu acho que Você formalizou? Mas eu acho que até no mundo corporativo você tem necessidade de formalizar algumas coisas. Mas aí você já resolveu. Você está Mas nem formalizando todas, o que né? se resolveu. Não, nem todas. Mas se faz se necessário, você não formaliza o que não se resolveu. Você tem que resolver para depois formalizar. Exato. Não é? Então- Exato. E assim, esse nem todas tem muito a ver com burocracia, né? Sim. Que é, de novo, tempo perdido, Total. não produtivo. Porque se eu fui lá e combinei com você tal coisa, Bora, tá Bora, combinado. tá Não, combinado. Mas eu acho que tem a ver com burocracia, tem a ver com Confiança. silos, com a confiança, porque é isso, assim, Os silos beleza, também. eu quero resolver o meu, aí depois, eu já vou falar aqui que eu resolvi, porque depois se não dá certo, pelo menos vão saber que não fui eu. Então, assim, é menos sobre a solução do problema, é muito mais sobre eu me resolver, dizer assim, não, beleza, minha parte eu fiz. Gente, não bateu a última linha, não foi atingido, esquece. não existe. Esquece, não existe. Não existe. Né? Acho que assim, e isso também é um traço muito importante de culturas fortes. Culturas fortes, existe um comprometimento de toda a organização com o bottom line. Uhum. Entendeu? Então, assim, existe o comprometimento da toda a organização com o resultado a ser atingido. Isso é o nível 1 de consciência de uma organização. Uma organização só existe para cumprir o seu propósito. Se eu sou uma empresa com os fins lucrativos, eu tenho que ter lucro. Bingo. É isso. Ponto. E aí a gente chama no E no todo dia a mundo dia- tem que estar comprometido com isso. Então, assim, a decisão que eu vou tomar agora vai me levar, vai reduzir despesa ou vai aumentar a receita? Se for não para as duas, é melhor não fazer. Né? Óbvio. Então, o que acontece? Acho que... E a gente também falou de confiança, né? E falou de levantar o bunda da cadeira. Desculpa a palavra bunda, mas... Não, já aqui, foi, aqui né? vale liberado. tudo. Vai de novo? Aqui- Esporte clube está permitido. Não, aqui tá tudo certo. É livre, leve e solto. Tá tudo a gente certo. virou o próprio podcast para poder liberar tudo. Assim. Então tá aqui- bom. Não, mas assim, o que acontece? A questão de confiança. A confiança, eu gosto muito da equação da confiança, que a Duke University publicou há muitos anos atrás, eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas assim, que a gente fala o quê? De que lá tem que ter credibilidade, eu tenho que saber o que eu falo, senão é melhor não falar. Tem que ter confiabilidade, ou seja, o que eu prometo eu tenho que entregar. Tem que ter abertura. E aí a abertura, e a gente já falou de interesse próprio versus o bem comum, né? Então essa equação divide por interesse próprio. Não adianta ter tudo isso se o interesse próprio é maior que o bem comum. Claro. Se a gente está numa organização, o bem comum tem que prevalecer sobre o Justo, interesse próprio. Justo. Só que a terceira parte do numerador, né, que é a abertura, que é essa questão de você construir relações com base em proximidade. Não sou defensora do trabalho 100% presencial. Eu sou defensora do híbrido. Não só do remoto, nem só do presencial. Claro que tem segmentos que demandam ser remoto, Sim, senão você não sim. tem nem atratividade. Mas para os demais segmentos, nas demais áreas, eu sou a favor do híbrido. Por quê? Porque você alia o melhor do remoto. Por exemplo, eu, quando eu estou, né, como executiva de RH, quando eu estou num trabalho presencial, as pessoas vão me ver acessível. RH tem que ser acessível. Sim, Então, sim. fazer atividades de back-office, esquece. Dentro de uma organização é 100% impossível. Ou é Sim. reunião, ou Sim, é sim, alguém me sim. chamando para alguma coisa. Então, quando está remoto, é ótimo para você focar e fazer atividades que no presencial não é possível. Agora, no presencial, quando você está no presencial, aproveite para conhecer Esteja as no pessoas, presencial, né? aproveite para se relacionar, aproveite para construir relações, porque muda tudo. Mesmo quando for só um e-mail, que ele não vai mandar, mas a gente sabe que você vai. Quando for só um e-mail, poxa, é um e-mail dele. Ah, não. Eu conheço. Já sei quem é. Né? Eu sei quem é.
eu vou dar a atenção. Ah, ele nem conheço. Você vai Sim, deixar por a sem segunda na dúvida. priorização, Vai, gente? na hora. É humano. É humano. E quem falar A que pessoa não com quem eu aí tá estabeleci mentindo. relação tá na frente. É, não tem vem, não vem menor enganar. Ô, Bia, pergunta a cápsula. Tô perguntando demais hoje, né? sei. Não, Tô vai. deixando você falar. Não. Primeiro do ano. É que tem, a gente Tô- combinou, é que eu tô lembra? empolgado. As perguntas inteligentes você faz logo, que aí depois eu fico só com as bobas. Não é. É porque eu queria fazer aquela que dá uns Vai. cortes bom, entendeu? Ah, então manda. Então, Essa Pum. pergunta, que, assim, eu aprendi com o João, um cara que a gente entrevistou aqui no passado, um negócio chamado transparência radical, agora eu tô nessa, assim. Ixi. Essa relação de estabelecer a confiança, de estabelecer relações de confiança, ela é gerada por maus líderes ou ela vem do dia a dia das pessoas que estão ali, ela também é construída pelos times, ou não tem uma resposta certa? Bem, pela minha experiência, as relações de confiança são estabelecidas independente da liderança. Todavia, a liderança pode contaminar muito esse processo, boa. tá? E eu vou dizer que eu já fui liderança tóxica na minha primeira liderança, né? A minha primeira liderança em que eu fui promovida a gestora dos meus pares, todas elas mais velhas do que eu, todas elas mais experientes que eu, e eu fui promovida a gestora delas. Foi minha primeira liderança. Eu fui uma liderança super tóxica. Por quê? Poxa, todas mais experientes que eu, todas mais velhas que eu, todas performando muito bem. Como é que eu vou ser gestora delas? E aí eu fui para o comando e controle. Quase que eu queria rever e-mail. Eu quero porque eu quero. Aí eu quero porque eu quero, sabe? Sim. E me meter onde eu não devia. E o que eu mais amava era a autonomia, e o que eu estava fazendo é tirando a autonomia. Total. Então, naquele momento, eu tinha uma relação de confiança com elas de par. Quando eu virei gestora, eu perdi a confiança de todas, elas se juntaram entre si e eu vinha cada vez pior para cima. Então, assim, as relações podem ser estabelecidas independente da sua liderança, independente... Então, assim, os times podem ter relações maravilhosas, independente dos seus gestores. Agora, o time vai funcionar a relação é direta do quão também existe relação de confiança entre esse gestor e o time. Então, se esse gestor estabelece uma relação de confiança com esse time, independente do time ter, esse time vai melhor. Se o time tiver e o gestor tiver com esse time, aí o time vai perfeitamente bem. Por quê? Porque existe uma relação de credibilidade, confiabilidade, abertura e o interesse do time se sobrepõe ao interesse do gestor. Então, Entendi. esta é a melhor equação. Agora, dá para ter coisas independentes? Dá, mas o resultado não vai ser o melhor. Perfeito. Muito bem. Perfeito. E eu acho que essa relação de confiança, né? E a gente que vem há um tempo liderando equipes, e você vai aprendendo. A primeira sempre você vai Errar muito. errar demais e faz parte do A gente show. normalmente a gente não está preparado para a primeira. Não tem jeito. Ainda mais, eu sempre falo isso, assim, você ser promovido na mesma empresa é muito mais difícil do que você ser promovido indo para uma outra empresa. Sem dúvida. Porque lá você chega novo, você não conhece ninguém, você tem várias prerrogativas, você pode não estar preparado, mas ninguém te conhece. Essa que é a história que hoje eu saí amanhã eu volto líder desse mesmo time, cara, esse é um desafio bem grande, bem herculano, assim, e vai meter o pé pelas mãos, não tem jeito, e tá tudo bem, a questão toda é aprender rápido. Sem errou, dúvida. aprende e tal. Mas eu vejo muita gente também falando, não, eu tenho um time que confia em mim e tal, mas não consegue ser transparente, não consegue falar a verdade pro time. É aquela confiança do tá tudo bem, do tapinha nas costas. Mas aí depois, quando o bicho pega, você vê que a pessoa não estava conectada com a equipe dela. Então tem também uma falsa visão de confiança muitas vezes, porque eu acho que ter um time que confia em você e que você confia é que quando o pau pegar vai estar todo mundo junto. Na trincheira vai estar todo mundo junto com você. É isso. E eles não vão estar lá só porque você disse que eles são lindos. Eles vão estar lá porque eles confiam em você. Você disse que teve dias que eles erraram, teve dias que eles acertaram. Você soube puxar a orelha quando precisou. Você soube dar o Sim. parabéns quando precisou. E aí eles vão te reconhecer. Porque tem uma vibe de gestor bonzinho que eu vejo muito. Que, cara, quem está ouvindo, não adianta. Você não vai gerar ninguém bom embaixo de você sendo gestor bonzinho. Não é para ser vilão, não é isso. É para ser justo. Que é um pouco que até o Risoleu trouxe, né? A transparência radical
ela não é só jogar na cara da pessoa, é o que, mas o como também é importante. Como eu vou construir esse feedback? Como eu vou dar essa informação? Porque se o como não é bem feito, o que perde valor. No né? ano passado teve um post meu no LinkedIn, justamente que eu falava isso. A diferença entre o líder bonzinho e o líder humanizado. O líder humano. Boa. Porque as pessoas acham que o líder humano é um líder bonzinho. Não, pelo contrário. Um líder bonzinho não desenvolve. Você fica o mesmo, você não cresce, você não se desenvolve. O líder bonzinho não te dá claros feedbacks, o líder bonzinho não entrega os melhores resultados. Portanto, você está com um líder que não vai te levar para lugar nenhum. O líder, e aí só uma coisa que eu queria compartilhar, assim, justiça, né? Boa. Justiça, do meu ponto de vista, é muito complexo a gente falar assim, isso é justo ou não? Porque justiça passa por valor pessoal. Claro que tem questões que são morais, são éticas. Sim. Morais e éticas, ok. Sim. Existe ali Tem um consenso. tem um consenso. Quando a gente está indo para outras temáticas, o que pode ser para ele justiça pode não ser para você justo. Então, eu busco coerência e consistência. Então, eu digo assim, em gestão, se você está querendo buscar justiça, busque consistência e coerência. Então, o que é buscar consistência e coerência? Consistência é, o que eu faço hoje, eu deveria fazer amanhã. Não claro, dadas a mesma temperatura e pressão, Sim. eu não deveria mudar a decisão. Sim, Uma decisão sim. consistente, ela é consistente na mesma situação, com as mesmas variáveis. Sim. E a coerência é uma coerência interna. Aí passa por valor. Né? Então, a consistência ela se prolonga no tempo. A coerência ela é interna na decisão. Eu preciso de uma decisão que seja coerente com as variáveis que se apresentam. E não é porque você é careca e você tem cabelo que eu deveria tratar de forma diferente. Sim. Né? São Concordo. igualmente jovens e bonitos, tá bom? Boa. Ficou boa assim? Ficou. Sai bem? Ficou Sai bom. bem no exemplo? Eu- Dê um eu- exemplo qualquer, daí tem que sair pela tangente. Bota no corte essa parte, por favor. Mas isso é legal. Recentemente, a gente teve uma discussão lá na empresa sobre essa questão. Assim, cara, se a decisão está certa ou errada, se eu gosto, se você não gosta, é muito efêmero versus tá coerente com as últimas decisões, tá Isso. coerente com o contexto. Diz, olha, beleza, dentro desse contexto Com o do que a objetivo, gente né? vê, e com o objetivo, dentro do que a gente tem feito, essa decisão está coerente. Ela é certa, ela é errada? Não sei, eu não sei Mas nem está coerente. eu não sei nem que Você tá no resultado caminho. produziu. Mas ela está coerente. Ah, eu concordo com o movimento, aí é outra história. Agora, aquela decisão cabe ali, a gente estabelecer um modus operandi, ou de estabelecer um jeito como as coisas fluem, como elas precisam funcionar, beleza, está coerente. E essa história do concordo é uma coisa importante, né? Que a gente está na época de carnaval, então eu acho que é legal esse exemplo. Lembra não, mas quando as pessoas escrevem o samba enredo, todos apresentam e a comunidade escolhe o samba vencedor. Existe um símbolo nas escolas de samba que, então, todo mundo que escreveu o seu samba enredo vai lá, rasga o seu, porque o que venceu é aquele, e todo mundo canta junto aquele. Isso é rasgar o samba. Legal. Então, dentro das organizações... Olha, a não gente- sabia dessa, hein? É rasgar o Aí. samba. Então, dentro das organizações, quando uma decisão, então... Ali na diretoria está sendo tomada uma decisão. Legal isso, hein? A decisão é coerente. Ela é consistente no tempo. Você fala, então esta parece ser a melhor decisão. Ah, mas eu não concordo. Mas, gente, agora temos que rasgar o samba. Vamos rasgar o samba. Temos que Gostei rasgar o dessa. samba, porque é uma decisão desta diretoria. A partir de agora, É pra lá se que a gente desse essa decisão, se dissemina essa decisão como a decisão da diretoria. Não tem a decisão do Elton e do Thiago. Ah, o Elton queria aquilo, o Thiago queria aquilo. Não, existe a decisão desta diretoria do Protagonismo Esporte Sim. Clube. Decisão De agora em tomada diante, é- é isso. Bora. Rasgue o seu samba, porque Perfeito. agora a gente vai cantar este outro samba. Genial. Isso Porque também é eu uma acho que coisa tem um importante. momento de debater a decisão. Qual é a melhor? A, B, C ou D? Uma vez tomada, Uma vez é a to- decisão. Gostei dessa. Não sabia essa do samba, não, hein? Eu também Rasgar não o sabia. samba. Protagonismo É, Esporte tá Clube é aprendendo, carnaval aprendendo. também, meu amigo. A gente sabe Vamos rasgar o tudo. samba e seguir. Mas e assim, não significa também... Aliás, ele pode até estar escrito na pedra, mas também está escrito de lápis, né? A Não, decisão. pode se Assim, revisar Vamos em por algum aqui, momento, só que daí sim. você está inserido dentro de um contexto. Então você vai trabalhar em cima daquele caminho que você está seguindo, da decisão que foi tomada, e vai fazer. Você não vai falar assim, eu falei, eu tinha avisado, porque se tivesse usado meu samba, a gente teria ganho o negócio. né? Sim, sim, sim. Assim, gente, vamos superar essas coisas. Eu acho que tem momentos para revisão.
né? Mas você tem que, dentro do possível, tomar decisões, ou especialmente quando a gente está falando de caminhos de empresa, que tem em algum momento uma possibilidade de porta de saída, né? De revisão, porque dar um cavalinho de pau ele é muito perigoso numa Sim. organização e tal. Mas é isso, tomou uma decisão, tem que ir. E aí eu acho que vai muito da maturidade do colegiado, desde os diretores, desde os gestores, para entender, gente, decidimos vir para cá depois de muito debate, quebramos o pau lá na salinha de quebra-pau, decidimos que é para cá, acabou a história, vamos seguir. Eu estava pensando na história da justiça, né, que você falou, e de novo, tirando a parte ética, moral, porque isso é outra história, eu vejo também um espaço de amadurecimento, assim, de muito os executivos e executivas dessa questão de justiça, sabe? Porque a pessoa, quando ela não bate uma meta ou não atinge um resultado, ela acha que é injusto a cobrança, que não vale. O combinado é bater a meta, o combinado é chegar no resultado. Ninguém é ruim ou feio, ou mais bonito ou menos bonito por causa disso, mas se vai ser cobrado por um resultado, se você não entregou, você é cobrado, mas é injusto, eu me esforcei, mas o esforço comove, o resultado convence. É isso aí. Não tem muito jeito. Então, cara, e a pior coisa que eu acho nesse ponto de justiça é não cheguei porque o mercado estava ruim, porque eu não sei o quê, porque isso. E o que você fez? Porque eu acho que falta uma autorresponsabilidade muito grande hoje dentro de mercado. E você vê, as pessoas que têm essa autorresponsabilidade, elas não terceirizam, porque é muito fácil terceirizar as coisas, né? E aí a pessoa acha que o mundo é injusto com ela, que o chefe é injusto com ela porque ela não chegou e porque ele cobrou ela. E o que ela fez? E isso é uma Não sei se coisa me coloquei. também da cultura Sim. brasileira, né? Acho que você chamou de Total, autorresponsabilidade, total. mas o accountability em Accountability, inglês isso aí. é mais do que autorresponsabilidade. Embora a melhor palavra em português Melhor acho que tradução seja seja essa. né? Mas é mais do que isso. Jamais numa cultura americana, né? Jamais existe essa discussão. Numa cultura americana, né, uma vez eu fui responsável por Nova York, cara, não existe isso. Não existe. Não existe essa discussão. Não. Perfeito. Porque é fora de cogitação. A meta não se... Primeiro, a meta não é uma meta... Ainda que seja de um mês, é um mês, cara. Sim, né? sim. Então, se é um mês, o que você fez? O que você declarou? Que ajuda você pediu? É um processo. Não é de um dia para o outro que você deixou de entregar a meta. Portanto, não existe no final justificar. Não. O que você fez? Né? E acho que um exemplo meu bem interessante é assim. Eu sempre fui executiva de recursos humanos. Em 2019, quando eu aceitei ir para o Digio, o que pensando em cargo, né, sair de uma diretoria de uma empresa de mais de 1.000 colaboradores, América Latina, você fala, pô, mas por que você foi para uma empresa de 180, na época era 180, cuidar num cargo menor? Eu fui porque lá eu tive o desafio de clientes também. Legal. Tá? Legal. Eu ia assumir de cliente 6 meses depois, mas eu precisei assumir 1 mês depois. Sem nenhuma experiência, tive que Super planejado. Tive que assumir o desafio de clientes. E o que aconteceu? Eu fui lá debruçar sobre o orçamento, sobre os indicadores e descobri o quê? Já não tinha dinheiro para o ano todo, isso era maio. Já não tinha dinheiro para pagar a operação até o final do ano, já tinha estourado o orçamento. Os indicadores operacionais estavam todos abaixo do SLA. Então, assim, eu descobri que eu estava no buraco. O que eu vou fazer? Primeira reunião de diretoria, depois que eu descobri a situação, levantei a mão e falei, o orçamento já vai desviar, está apontando para tal, o SLA assim, reclame aqui, ruim, SLA, em vez de eu atender 80% dos clientes em 30 segundos, eu atendia 40%. Então, assim, eu fui lá e declarei, é daqui que eu estou partindo. O que eu vou fazer e como eu vou fazer para chegar lá. E qualquer desvio de rota, eu avisava antes. Tanto é que eu tive que voltar uma segunda vez para apontar o orçamento. Legal. Então, assim, eu comecei a apontar o que ia dar, o que não ia dar, como ia dar, etc., desde o início. Então, assim, não teve surpresa no final. Sim, mas você tinha um orçamento mal feito, uma área mal gerida, que você assumiu e disse, ó, está assim, eu vou entregar assado, meu plano é esse. E em algum momento eu percebi que do meu plano original eu também ia desviar. E eu fui lá e corrigi novamente a rota. Tranquilo. Então não teve nenhuma surpresa, porque aquela história, você pode morrer... Mas ali tem uma contabilidade. Exato. O mais comum é chegar e dizer assim, ó, tá ruim aqui, hein, não vou entregar, só para avisar, já deu ruim aqui, não, esse ano não é meu, hein, gente, é só ano que vem. Não, filhão. Assumiu a área, vida de adulto é assim, assumiu a área. Tudo bem, tá aqui o raio-x, os problemas são esses, as oportunidades são essas, o que eu plano de fazer é isso aqui, o que eu preciso para fazer isso aqui, isso aqui.
Topamos, vamos fazer. É isso. E depois vai dar um desvio, porque o plano, a única Combinado certeza não é que ele sai não vai caro. dar certo. Certo? O combinado não sai caro. Exato. E o susto mata. Exatamente. Então, o que acontece? O susto mata. Gostei, É. vou anotar. E aí, o que acontece? Nos anos seguintes, todo ano seguinte, o orçamento era meu, certo? Eu fiz o orçamento para o ano seguinte. Se a diretoria, a gente decidia cortar 20, cortar 10, cortar 30, cortar 50, eu tinha que entregar com aquilo. O orçamento não foi meu. Eu tinha que ter entregue. E todos os anos seguintes eu entreguei tudo que foi solicitado, seja de orçamento, seja de indicador. Agora, existe uma necessidade de adaptação inicial. Sim. Agora, eu digo uma frase, satisfação, vou até olhar para a câmera. Vai, foco, momento. Essa Cortes. frase eu amo. Satisfação igual realidade menos expectativa. Só tem um segredo. Esse é o segredo da vida. Gerenciar a expectativa. Do marido, do filho, de professor, chefe, tudo mais. Cliente, colaborador. Total. Administra a expectativa. Gente, eu quero matar como RH o chefe que promete promoção para pessoas. Não, isso é... Gente, não se promete promoção, não se promete cargo, não se promete salário, não se promete até você ter aprovado. E comunique. Não gere expectativa que você não vai cumprir. Não está na sua mão sozinho cumprir. E nenhuma organização está na mão de... É muito difícil. Não, é impossível. Então, assim, satisfação as é igual a coisas realidade mudam menos muito expectativa. rápido. Gerencie a Total. expectativa do seu cliente. Cliente é marido, cliente é esposa, cliente é filho, cliente... Todo mundo é nosso cliente, nosso chefe, Não, tem nossos dúvida. colaboradores. Eita, lá vou eu bater. Tem problema. Gerencie a expectativa dessa turma, gente. Porque satisfação é igual a realidade menos expectativa. Quantas variáveis que a gente não tem controle? Então, a realidade, dificilmente, se você manteve a expectativa lá no alto, gente, com certeza vai dar ruim. Então, gerencie a expectativa bem lá embaixo, para que tenha Perfeito. bastante variáveis externas para você administrar bem e ainda assim você satisfazer seu cliente, seja ele quem ele for. Perfeito, perfeito. Ô, Bia, nas suas palavras, o que é cultura? Cultura é Ou o jeito... cultura forte? que você Não, preferir? cultura é o jeito que a gente faz as coisas dentro de uma organização, É o jeitão dentro de da um empresa. país, né? O nosso jeitinho brasileiro, por exemplo, é a cultura brasileira, que é o que, infelizmente, nos atrapalha um pouquinho. Mas é o jeitinho dentro da organização, é o jeito que a gente faz as coisas. E uma cultura forte é uma cultura que você pode até não gostar, tá? Então, tem culturas que são fortes e a gente não gosta. Então, ali não é para nós. A cultura forte é uma cultura baseada em valores. Então, claramente, não é valores pregados na parede, mas são valores vividos dentro de uma Vividos. organização. Então, uma cultura forte é uma cultura que tem claramente valores determinados e estes valores que declaram que é importante para a organização, eles são vividos. Portanto, todos os dias, todo mundo sabe tomar a decisão porque as pessoas vivem aqueles valores. E os colaboradores são felizes naquela organização porque os valores pessoais deles são alinhados aos valores da organização. Então, se você está numa empresa cujos valores da organização são distintos do seu, saia o mais Foge. rápido possível. Boa. E a responsabilidade é sua. Sem dúvida. Não, total. Assim, porque a empresa está ali, possivelmente ela tenha muitos anos ou até menos anos, mas tem uma cultura estabelecida, bem definida, ela não vai mudar. Não vai mudar por Não você. vai mudar, não. Porque, E porque eu acho que... não sei- Cara, melhor você ir fazer outra coisa da vida. Claro que existem, assim, um dos desafios que eu mais amo é desenvolvimento de cultura. A gente nem fala de transformação cultural, Mas teve uma época que falava muito disso, É, né? Transformação mas a gente- cultural. é que a gente- Caiu o tema. a gente evita a palavra transformação cultural porque, assim, cultura é algo que foi construído por anos. Transformar uma cultura leva década. Transformar, de fato, leva década. Desenvolver a cultura é a forma correta de se chamar, porque você vai desenvolvendo... Seria no sentido de aperfeiçoar gradualmente. essa cultura? De aperfeiçoar. E atualizando ela, E de certa por quê? forma. Porque, por exemplo, quantas culturas a estratégia fala X e a cultura leva para Y? Então, um dos projetos que eu mais amo é de desenvolvimento cultural, que é pegar esta cultura e fazer com que ela promova essa estratégia. Que ela alavanque essa estratégia, que as pessoas, de fato, executem a estratégia desenhada, definida. Só que, para isso, você precisa de trabalhar os traços culturais. Agora, e como é que você faz isso? Pela liderança. Aí, essa hora é a hora que você desliga muito. Você tem que estar disposto a desligar os líderes desalinhados da cultura desejada. Porque, basicamente, qual é o processo? Valores pessoais, cultura percebida e cultura desejada. Na intersecção disso, você define
digamos, os novos valores e começa a praticar. Agora, se existem líderes e a cultura é modelada por liderança, o exemplo vem de cima. Cultura é top-down. Então, você vai precisar trabalhar essa liderança para modelar essa cultura e os líderes que não tiverem os comportamentos alinhados precisam ser desligados. Cara, ainda bem que 24 tá começando, porque vão ter que marcar mais uma só pra falar de cultura. Essa porque... é a parte, eu acho só pra gente fechar também. Essa é a parte difícil, né? Porque você tem uma tomada de decisão ali sobre mudança de cultura, você entendeu que tem mudança de cultura, e aí você vai ter esse segundo momento. Você vai pegar a sua lista ali dos principais líderes da empresa, e assim, líderes de alto escalão, e aqueles líderes que a gente sabe que conseguem transformar os seus grupinhos ali, porque a gente sabe que tem pessoas que são super influentes ali dentro da organização. Fala, cara, não vai dar para onde a empresa quer ir neste momento, e ter essa maturidade para entender que ali a carreira é momento, né? Beleza, Bia, maravilhosa por toda essa história, mas neste momento... Daqui para frente não faz mais sentido. Isso é um remédio amargo para se tomar do tamanho do universo. Porque, cara, geralmente esse... Você não tomar o remédio amargo, você é cometido pela doença, bem, cara. Tudo bem, eu sei, mas... eu não tô mas essa Bia que você falou que foi bom até aqui, ela tá aqui 10 anos, cara. Eu sei. Ela tava quando a empresa talvez era pó. É isso, então, mas é muito... É o correto. Mas o fazer, difícil. O executar... É difícil. Ele é de uma dor muito, muito dura. Não é simples, não. É uma dor muito grande, mas foi culpa desta organização e deste líder de criar uma relação simbiótica, né? Sim. Então, de fato, o que acontece? Se você quer o bem da organização, isso é uma coisa... Já desliguei muitas... Assim, né? Como RH, eu participei de vários processos de desligamento, por vários motivos. E quanto a gente, muitas vezes... Eu mesma desliguei 2 pessoas. Uma delas, inclusive, recém-contratada. Porque ou era a pessoa ou o grupo. Algumas vezes... E aí pensa no caso de liderança e organização. Ou você mantém estes líderes, ou você vai ter a organização no futuro, ou não. É uma decisão de 100, 1.000, 20 mil, 100 mil colaboradores. Mais do que colaboradores, são clientes, são fornecedores, os acionistas. Negócio. É o seu... Então, assim, se você quer a perenidade da sua organização, você vai ter que tomar decisões difíceis, pelo bem do todo. O todo é maior que a parte. Sim, então, eu já desliguei executivos, sim, brilhantes, mas que naquela organização não funcionariam. Naquele momento. Então, era ele ou o grupo. Não, é isso. Tá perfeito. A gente passou 2023 aqui inteiro falando isso para as pessoas. Né? Vamos começar 2024 radical, mas a gente passou 2023 inteiro falando muito para as pessoas, né? De que respeite o seu momento e entenda que o seu momento e o momento da empresa pode chegar um momento que eles se descolam e você tem que ter esse entendimento e o protagonismo da sua carreira de dizer assim, não é mais meu momento aqui, meu momento não está acontecendo com o momento da empresa. Aqui a gente está falando do outro lado, vai ter esse momento também. Vai, mas eu tenho uma sugestão, se a Bia topar, porque nosso tempo está acabando. Oh. Eu falei pra você que ia passar rápido. A gente fala. A gente podia fazer uns exercícios. Vamos combinar um episódio pra gente falar só de, não sei se cases ou como aperfeiçoar uma cultura. Porque eu acho que esse processo, cara, ele dá tema pra 2 podcasts seguidos. Eu tenho autorização formal do Itaú e da Pernambucanas para falar sobre a transformação cultural do Diabas. Fantástico. Se você topar, obviamente. Não, topo, amo o tema cultura. Mas assim, o que acontece? Acho que, de fato, esse é um tema que deveria ser discutido. Muito, é um tema muito rico. Discutido. É muito rico. E mais do que isso, né? Acho que falando para as pessoas, né? Que em 2023... Muitas vezes vocês falaram para essas pessoas, acredite, né? É hora de se separar desta organização. E eu vou dizer como desligada, depois de 15 anos de excelentes performances, de um grupo que eu amo, que é o Itaú, posso dizer, né? É fácil de descobrir. Eu amo de paixão, assim como eu também amo o Bradesco. Acabei de sair do grupo Bradesco em outubro. São 2 empresas que eu admiro demais no Brasil. Né? São grandes bancos.
E foi a melhor coisa da minha vida ter saído do Itaú. Foi a melhor coisa da minha vida, porque eu jamais teria coragem de sair de uma empresa que eu amava. Jamais teria coragem. Fora toda a questão retida que eu tinha lá, que eu teria que abrir mão. Fora meus pais na assistência médica, previdência. Então, assim, a minha vida era aquela empresa. Eu jamais teria coragem. Total. E a melhor coisa da minha vida foi ter saído. Por quê? Porque existe um mundo de possibilidades. Um mundo se abre a partir do momento que você sai de uma organização. Seja que você ficou... Mesmo que você tenha ficado 1 ano, 1 mês, acredite. Você sai diferente. Você sai melhor. E um mundo se abre. Perfeito. Acredite. Muito bom. Bia, pra gente fechar, a gente sempre faz uma pergunta de casa com o nosso Esporte Clube. Que foi um momento esportivo, um momento que você viveu no esporte, ou que o seu time viveu no esporte, ou que foi algo não, com o meu time Brasil. Seja futebol, seja qualquer outro esporte. Nos conte um momento pra gente fechar esse bate-papo maravilhoso. Bem, meu time vai subir de volta, né, nesse ano, mas voltando. Controvérsia. Vamos falar de protagonismo e esporte. Sabe quando você fala assim, eu tenho um sonho e quero fazer qualquer coisa por esse sonho? Meu sonho era entrar em campo. Um campo de futebol. E eu tive a oportunidade, gente, mas não queira saber como. Vou contar. Bem, vocês nem vão lembrar, acho que vocês eram bebês. Mas algum dia na vida em São Paulo, o rodízio era opcional. O rodízio de carros era opcional. Então, a oportunidade que me surgiu foi... Nem sei se existe ainda, gente. Porque não estou assistindo tanto futebol assim, né? Não sei se existe ainda acredito que não, porque o mundo hoje, né, evoluiu, mas era uma coisa muito machista, do meu ponto de vista. Aquelas moças muito bonitinhas, de sainha e blusinha. Sim, tinha passando com faixas. Sim. No intervalo do jogo de futebol. Certo. E eu fui, então, passar com faixa de só. adesão ao rodízio opcional. Voluntário. Tudo para realizar o sonho de entrar no campo. Não, mas detalhe, no final de passar em todo o campo, eu tinha que pegar o boné da Secretaria do Meio Ambiente e colocar na cabeça do Marcelinho Carioca. Olha só, que legal. Só que assim, gente, a pessoa esquece que tem patrocinador, a pessoa esquece que a pessoa, né? Eu vou lá e ponho, sem falar o que eu tava fazendo. Um cara, tipo assim, quase veio pra cima de mim. Que essa pessoa... Porque eu tinha que pôr na hora que a Globo estivesse filmando, né? Não é qualquer horário. Na hora que a Globo estivesse filmando ele, eu tinha que pôr o boné do rodízio voluntário da Secretaria do Meio Ambiente. Quase ele partiu pra cima de mim, né? Tipo, o que essa mulher tá pondo na minha cabeça? Que ela botou na minha na cabeça? Frente da Globo. Bem, ele leu tal, e, né? E aí depois eu pude ficar o segundo tempo ali, né? Pertinho. Que legal. Mas eu só entrei nessa hora, fiquei, né? Depois mas entrou em campo. Entrei em campo. E interagiu com o Marcelinho. Vamos dar um Google pra gente achar o dia que o Marcelinho botou o boné do rodízio opcional. Rodízio vamos ver voluntário se a gente acha. No Instagram, quando a gente lançar. Bia, brigadão pela presença. Imagina, Começamos foi um prazer. de pesaço direito aqui 2024. Fica o convite para voltar. A gente vai te provocar para voltar pra gente falar sobre mudança, não, porque não é mais mudança, é desenvolvimento de cultura, essa evolução da cultura, que eu acho que é um tema que muitas empresas necessitam, até pelos tempos mudando muito rápido, gerações mudando. Acho que é um tema que vale ser bem pautado aqui pra gente. Legal. Foi um prazer, viu? Foi demais. Prazer. Que 24 seja o melhor ano. Amém. Da vida de todos nós. Antes que chegue 25, seja melhor ainda. E melhor ainda. Perfeito. E onde é que a galera te acha pra palestra, pra você ser uma executiva da empresa dele? As a service. Legal. Bem, no LinkedIn, minha mídia preferencial é o LinkedIn. Posto quase todo dia lá, bastante conteúdo bem legal. Somos 7, a empresa que trabalha as minhas palestras. Mentorias e o as a service também. Já vou seguir no LinkedIn aqui, porque é online. Se o 4G funcionar, né? E aí, você tem que me seguir mesmo, porque tá difícil, as minhas conexões já estão estouradaças. Nada, vamos Mas já uma hora fazer eu tô tentando limpar aos poucos as conexões e trocar um pouco de conexão. Bia Nóbrega, né? Exato. Muito bem. Muito bom. E para quem quer seguir o protagonismo, procura a gente lá. A gente tá no TikTok e no Instagram para conversar com a gente
Sugerir pessoas para vir aqui nesse 2024. A gente recebeu muita gente em 23 aí que foi top. Influenciado por vocês. E para os episódios completos, Deezer, Spotify, YouTube, Protagonismo Esporte Clube. E na quinta que vem, não esqueça, a gente vai estar ao vivo no Instagram com o nosso primeiro convidado ao vivo. A gente vai depois postar lá o horário certinho, quem é o nosso convidado surpresa. Muito gente, bom. Bria, de novo, muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Valeu! Valeu. Gente.